Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sofrimento emocional. Diante de um paciente com sofrimento emocional, o que nós podemos esperar de um médico? O que nós verdadeiramente esperamos de um médico? Principalmente de um médico que tenha já uma empatia, um conhecimento de medicina centrada na pessoa e de práticas integrativas ou de medicina integrativa. Então esse é o tema de hoje, o que esperar de um médico diante de um sofrimento emocional. E como que ele vai ser? Eu vou trazer 2 artigos para trazer para vocês mostrando resultados relativos justamente a esse tema, ao sofrimento emocional e a postura do médico diante desse sofrimento e de como isso resultou nos aspectos de melhora do próprio paciente, de melhora física, de melhora emocional, de lidar mais facilmente com o problema. Então vou trazer 2 artigos científicos e depois eu vou mostrar para vocês como eu trabalho com os pacientes para ajudá-los nesse aspecto de sofrimento emocional. Tá bom? Então, se você tem interesse nesse tema, que é um tema super recorrente, que é um tema que acompanha a gente todos os dias nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, não é mesmo? Os pacientes, eles têm e trazem para nós as suas questões emocionais, questões para as quais nós não fomos preparados na faculdade para abordar. Então, hoje eu trago aqui para vocês conhecimentos que eu fui buscar fora em inteligência emocional, em práticas integrativas, em medicina centrada na pessoa, justamente para oferecer essa abordagem em que a gente consiga de verdade tratar os estados emocionais dos pacientes. Então continua aqui comigo para você aprender também, tá bom? Bom, então só relembrando que por que eu chamo o meu método de medicina integrativa e centrada na pessoa? Porque eu fiz a junção do método clínico centrado na pessoa, que é um método hoje muito estudado já dentro das universidades brasileiras, que fica muito a critério da parte de medicina de família, de promoção de saúde, de prevenção de doenças. Esse aspecto já é bem estudado, método centrado na pessoa. A nossa maior dificuldade, enquanto especialistas, é que nós aparentemente achamos que esse método ele é simplesmente efetivo para médicos de família. E o que eu quero trazer para vocês é a desconstrução disso. Esse método centrado na pessoa, associado a algumas práticas integrativas, é o que eu fiz, né? Só que assim, o meu método é um pouco mais profundo e aí quem conhece ele já entende que realmente ele é um pouco diferente. Mas eu fiz a junção do método centrado na pessoa, ele é todo guiado pelo método centrado na pessoa, trazendo alguns aspectos da abordagem física, mental, emocional e espiritual. Por que eu tô fazendo isso? Falando isso para você? Porque nesse momento aqui, o que eu trouxe foram artigos de investigações feitas pelo método centrado na pessoa. E isso já desconstrói a seguinte questão, de que a saúde emocional não tem sido levada a sério. Não, ela tem sido levada a sério. Isso também já desconstrói a seguinte percepção de que a saúde emocional não é tão importante quanto a saúde física. Não, isso não é verdade, né? E esses artigos vão nos trazer isso, vão nos mostrar isso e vão nos mostrar justamente que tem pessoas estudando saúde emocional, tem pessoas que não são só pessoas que estudam fora da caixa como eu, não. Tem pessoas dentro das universidades fazendo trabalhos muito pioneiros e já não tão recente, já trabalhos mais antigos, porque esse é um assunto que desde a década de 60 do século passado já nos ronda, a importância de fazer uma investigação de questões emocionadas ligadas ao adoecimento. Então, esse assunto já está sendo estudado, já está sendo preparado e olhado por pessoas que estão ali nas universidades, nos grupos de estudos, que estão realmente se preparando para melhorar cada vez mais a abordagem emocional dos pacientes. E isso é algo que nós podemos fazer naturalmente, de forma intuitiva. Enquanto médicos profissionais, tenho muitos colegas que fazem isso, que são muito gente boa, digamos assim, né? Que são pessoas muito preocupadas e responsáveis com seus pacientes. Então, eles já fazem esse acolhimento emocional de forma intuitiva. No entanto, a gente tem uma gana, né? Nós que somos da área da saúde, a gente aprendeu tudo de uma forma muito
prática, a gente quer saber a origem das coisas. E aí muitas vezes nós não nos satisfazemos com essa nossa forma de fazer, mesmo que ela esteja sendo efetiva no paciente. Nós queremos mais, nós queremos conhecimento, nós queremos técnicas, nós queremos recursos para fazer isso com os pacientes, para ajudá-los de verdade. E algumas vezes, quando a gente, pelo menos esse era o meu aspecto, e eu vejo isso em algumas alunas que chegam para mim e falam, olha, eu já faço assim, eu já abordo assim. No entanto, eu sinto que eu não tenho um método, né? Essa semana passada eu vi isso, eu vim atrás de um método, porque de forma intuitiva eu já faço. No entanto, eu preciso de um método. Então, é justamente disso que a gente está falando. Já tem pessoa, a gente tem um método clínico centrado na pessoa que é muito bom. No entanto, quando a gente pode, muitas vezes ele nos deixa de dar ferramentas. Parece que ele é um pouco subjetivo. O que eu fiz foi trazê-lo para a prática. Mas aqui nesses estudos você vai perceber que existe também uma possibilidade de usar o método dentro da forma como ele é feito. No entanto, com ferramentas específicas que nos levam lá desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro ponto até o 6º ponto do método centrado na pessoa. Quem não sabe, tem vídeos aqui no canal que estão explicando o que é o método, e eu sempre vou gravar mais e falar mais sobre isso, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês esses estudos que nos mostram a importância de fazer essa abordagem emocional do paciente. Então, nesse primeiro momento, é um estudo de 2001 de Robson e colaboradores, um estudo feito em campo, em que ele analisou 13 médicos de família em 379 encontros. Parece um N pequeno, mas ele já nos mostra, né, aquilo que é importante a gente saber. Então, esse estudo ele foi feito para analisar os médicos, né? Ele foi feito para analisar a resposta do colega diante de um sofrimento emocional que o paciente trazia. E aí, esses colegas já tinham conhecimento do método centrado na pessoa, no entanto, independente disso, não é o que foi avaliado. Foi avaliado como ele reagia diante de um sofrimento emocional. E aí nós tivemos 4 aspectos ou quatro formas que foram vistas de reação, né? De posturas do médico, posturas dos colegas. A primeira delas foi a forma biomédica, ou seja, biomédica básica, em que a pessoa realmente foca nos sintomas, foca no problema, e ela é um técnico. Então, a gente teve essa forma que se apresentou do modelo biomédico básico. A gente teve também uma forma do modelo biopsicossocial básico também, em que a pessoa já se preocupou um pouco mais com o estado emocional do paciente, só que ela não conseguiu conduzir isso, ela não conseguiu ajudar o paciente, ela se mostrou empática, no entanto, ela não conseguiu já ajudar o paciente. A gente teve um outro modelo, que é o modelo biomédico avançado, que ele deu o nome de detetive, né? O primeiro, eu esqueci de falar os nomes. O primeiro, ele deu o nome de o doutor mesmo. O segundo, ele deu o nome de o amigo, que é aquele que dá tapinha nas costas, que escuta, mas que não propõe e que não se mostra realmente um agente de cura. O terceiro, ele deu o nome de o detetive, que é aquele biomédico muito avançado, em que ele investiga muito mesmo, em que ele quer saber detalhes do quadro metabólico, do quadro físico do paciente. E o quarto aspecto que se apresentou foi justamente um biopsicossocial avançado, que eles chamaram de o agente de cura. Então, essas 4 posturas, elas apareceram dentro desses médicos que foram avaliados e dentro dos pacientes que foram vistos. Aqui ainda não se fala da resposta de como que isso agiu no paciente. A única coisa aqui é mostrar a reação do médico diante de sofrimentos emocionais. Como é que a gente age? A gente vai desde o modelo biomédico básico até um modelo biopsicossocial avançado, que seria um agente de cura, que eu ouso dizer que é onde onde eu quero chegar, né? Que é onde cada vez mais eu quero chegar comigo e ajudar as pessoas que fazem os cursos comigo a chegar. Por quê? Porque quando você é um agente de cura, você faz tanta transformação na vida daquela pessoa, e isso você talvez pareça estranho para você entender agora. No entanto, você vai construindo essa percepção de quando a gente tem, é a mesma coisa de quando a gente tem um grande professor, alguém que a gente admira muito, a gente não muda
por admiração àquela pessoa, por aquela pessoa nos reconhecer, nos ajudar, nos dar algum apoio, nós não fazemos grandes mudanças na nossa vida por uma liderança amorosa que se propõe ali na nossa frente. Então é esse lugar que liderança amorosa é um termo que eu uso, eu não sei se alguém criou ou não, mas eu acho que eu que criei, que é fazer do médico uma liderança amorosa, que é esse lugar que aqui nesse estudo eles dão o nome de agente de cura. Eu também uso muito a frase a presença que cura, que é quando a sua presença, o seu olhar, o seu cuidado, eles já tem um efeito terapêutico naquele paciente. Então, nós vimos aqui que existem essas 4 posturas, desde o técnico até o biopsicossocial avançado. E esse último eu ouso dizer que é raríssimo, porque a gente nem sabe como fazer muitas vezes, não nos foi ensinado, mas aquele médico que consegue fazer isso, ele é um médico que nunca teve um processo nas costas, vocês podem ter certeza. Por quê? Porque ele não deixou de investigar os aspectos físicos e ele também não deixou de dar o apoio emocional e de fazer a comunicação efetiva, que foi um dos pontos levantados aqui como positivo, que foi a comunicação. Esse médico, ele pode abrir o consultório que for, que talvez nos primeiras semanas, no primeiro ano, ele tenha algumas dificuldades próprias de um negócio novo, mas ele não faltará a ele pacientes. Esse é um médico que como agente terapêutico, ele faz os pacientes terem muito mais resultados em adesão a dietas e mudanças comportamentais, em adesão a medicamentos. E esse é um médico que os pacientes não trocam por nada nesse mundo. E eu ouso dizer que pode ser que você não tenha intenção de ser esse médico. Eu só te pergunto, qual é a sua intenção então? A sua intenção é ser o quê? Porque se a gente faz um trabalho e a gente não tem a intenção de ter excelência naquele trabalho, qual que é a minha intenção então? Eu estou simplesmente deixando a vida me levar? Estou simplesmente tocando carro, tocando bonde? Ou não, eu realmente quero ser um agente de cura na vida do paciente. Então eu vou me capacitar cada vez mais, eu vou melhorar cada vez mais, eu vou me cuidar para que eu possa estar apropriadamente bem para ajudar aquele paciente, entendeu? Então é bem isso, é ser esse agente de cura. Bom, continuando esse estudo, ele também avaliou como que esses médicos encaminhavam esses pacientes. Bom, então a gente teve as respostas. Aquele paciente que foi ativamente ignorado, nós tivemos isso, gente, infelizmente. Aquele paciente que foi totalmente ignorado em seus aspectos socioemocionais. Nós tivemos aquele paciente que foi transferido, ou seja, não consigo lidar com você, eu vou te transferir ou para o psiquiatra ou para sei lá quem, ou realmente tinha necessidade de ser transferido. Então nós tivemos esse paciente. Nós tivemos aquele paciente que foi ativamente olhado, ou seja, aquele paciente que foi tratado, conduzido, né, de uma forma biomédica clássica, convencional, e que deu tudo certo. E nós tivemos aqueles que além disso se sentiram emocionalmente acolhidos e perceberam resolução nos aspectos emocionais que tinham trazido para a consulta. Então nós tivemos essas posturas aí, essas percepções, né? Nossa, gente, desculpa, acho que é um vizinho batendo aqui em cima. Então nós tivemos aí essas posturas e esses encaminhamentos. Como eu falei, esse primeiro estudo, ele avaliou apenas o colega, só para a gente tomar consciência da forma como a gente atua diante do paciente. E aí você vai me falar, mas a formação que eu tenho é essa, o que eu posso oferecer é isso. Querido, querida, desculpa, tá? Mas é o seguinte, eu tenho que te falar que a sua formação ela é básica. A formação como médico, a formação como residente, ela te dá o modelo biomédico convencional básico. Ir além disso é quando você vai buscar o algo a mais, entendeu? E esse algo a mais é aquilo que vai te dar satisfação pessoal, reconhecimento profissional e que vai fazer você poder fazer escolhas, por mais que elas pareçam estranhas, mas você poderá fazer escolhas de onde você quer estar profissionalmente, pessoalmente, entendeu? É só a partir desse lugar de olhar profundo das emoções dos pacientes e das nossas é que nós conseguimos fazer realmente aquilo que a gente veio fazer aqui enquanto médicos. Eu ouso dizer isso, porque a gente tem sim que saber tudo sobre o corpo físico. Essa é a nossa mínima obrigação, entendem? Essa é a nossa mínima obrigação. Nossa formação nos trouxe isso, saber sobre o corpo. Então isso aí eu já pressuponho que se saiba, né? Mesmo com tantas controvérsias, com tantas novidades, eu já pressuponho que você saiba o que a gente não sabe, o que vai nos diferenciar e o que vai fazer com que a gente se encaixe nessa medicina
medicina nova, pós-pandêmica, é o quão nós estamos preparados para abordar os pacientes de forma emocional. Entenderam? Então vamos para o segundo estudo. Bom, um outro estudo é um estudo também de 2000 com mulheres vivendo com câncer de mama, mulheres que apresentaram o diagnóstico de câncer de mama. E esse estudo é muito claro. Esse estudo é muito simples, foi feito com as mulheres com câncer de mama, analisando os resultados de como aquilo agia, como que elas se sentiam emocionalmente e como elas foram acolhidas emocionalmente por seus médicos. E a gente teve duas respostas, né, diferentes, e essas duas respostas mostraram os resultados que eu vou contar aqui para vocês. Aquelas mulheres que encontraram, elas relatam que encontraram apoio emocional, que encontraram um lugar de escuta e um médico mais otimista diante daquela situação, elas conseguiram desenvolver um aprender a viver com o câncer. O segundo estudo é aquelas outras mulheres, que é um estudo comparativo, tá, gente? Mas ele já nos fala aquilo que a gente já sabe, né? Então ele só confirma aquilo que eu já sei, que você já sabe, e enfim, que é isso mesmo, né? E aquelas outras mulheres que tiveram relatos de quando percebiam que os seus médicos estavam irritados, que eles tinham posturas paternalistas ou com muita negatividade, essas mulheres, elas tinham irritação e dificuldade em lidar com o diagnóstico e o tratamento naquele momento. Elas se sentiam desamparadas. Então foram relatos que foram feitos diante dessa percepção da forma diferente de atuar dos médicos ali durante o tratamento. Aqueles que ofereciam esse suporte de comunicação efetiva e afetiva, que conseguiam trazer para a paciente um olhar de autorresponsabilidade, autoconsciência diante do seu processo de adoecimento, eles tinham mais respostas nas questões de como a pessoa lida com o diagnóstico, de como ela aprende a viver com o diagnóstico. Já ao contrário, as mulheres se sentiam inseguras, elas relatam insegurança diante do diagnóstico e dificuldade de saberem exatamente o que fazer, como se colocar, como viver com aquele diagnóstico, entendeu? Então foi bem isso que foram os resultados, como eu falei, são coisas que a gente intuitivamente já sabe, né? Quando a gente vai procurar estudos científicos, a gente percebe que já tem muitas pessoas estudando sobre isso, que a gente acredita que é uma novidade, mas na verdade não é uma novidade, é algo que sempre foi percebido, que na verdade nós achamos que é novidade muitas vezes, porque agora ficou extremamente evidente, é impossível negar o quão importante as questões emocionais afetam o diagnóstico e o prognóstico de um paciente, e que a única coisa que nos cabe agora é fazer uma abordagem um pouco mais focada realmente no emocional, que a gente possa saber também lidar com isso. Como eu falei, saber lidar com o corpo físico é a nossa pequena obrigação, porque foi o que a faculdade nos formou. O que a gente precisa é aprender a ir além. Bom, então para finalizar esse vídeo, ele não ficar tão longo, eu vou agora falar com vocês como que a gente pode abordar e ir treinando esse desenvolver os aspectos emocionais do paciente, né? Primeiro, se você pegar o livro de Medicina Centrada na Pessoa, Transformando o Método Clínico, como eu falei, não precisa nem ir em livros alternativos, simplesmente pegar um livro que já faz parte do currículo hoje dentro das principais universidades, você vai perceber do começo ao fim o quanto ele fala da importância da autoconsciência e do autoconhecimento pro médico, né? O quanto é importante que nós tenhamos estudos da nossa própria percepção de como lidamos com as emoções, que nós possamos nos conhecer cada vez mais, fazer cursos de desenvolvimento humano fazer terapia, enfim, fazer processos que nos ajudem no nosso autoconhecimento. Isso aí, gente, é o básico, entendeu? Então, se você ainda não tá nesse caminho, entenda que é ele o caminho primeiro, porque a gente só consegue apoiar e reconhecer os aspectos emocionais do outro de forma efetiva quando a gente realmente conhece também os nossos e estamos estudando os nossos. Eu falo que a gente conhece os outros estudando a gente. E estudar as nossas emoções faz com que a gente tenha mais empatia com as emoções do outro, já que nós percebemos que quando a gente tem um autoestudo efetivo, a gente sabe onde a gente
se descontrola emocionalmente. Mesmo que isso ainda aconteça, a gente tem uma percepção e a gente reconhece os nossos padrões. Porque todos nós temos padrões emocionais que precisam ser olhados, né? Todos nós sentimos todas as emoções e elas existem. A gente não vai deixar de sentir raiva, de sentir inveja, de sentir medo, de ser cruel. Às vezes todos nós temos isso. Só que o que acontece é como a gente reage, como a gente aprende a lidar com essas emoções. Então, a partir do momento em que a gente reconhece as nossas, nós passamos a perceber primeiro que a gente não é perfeito, e isso serve para com que a gente olhe de uma forma com menos julgamento e mais empatia para as emoções do outro, da outra pessoa. Então, o primeiro ponto é esse: desenvolver autoestudo, autoconsciência, autopercepção, fazer cursos que te desenvolvam, que te apoiem, que te ajudem. Muitas vezes esse vazio interior que você sente aí, ele tem muito a ver com o fato do desconhecimento total de você mesmo, da desconexão total com aquilo que você realmente quer fazer nesse mundo. E às vezes você está fazendo da melhor forma possível, mas você não consegue nem enxergar isso. Você só sente o vazio e a dor existencial, não é mesmo? Bom, então o segundo ponto é acolher esses pacientes, independente do que ele vai te trazer, sem julgamento. Entendem? Eu não sei se eu treinei isso muito bem com a infectologia, né? Porque a gente ouve histórias que até Deus duvida. E aprender a treinar o seu olhar para não julgar. Por quê? Porque a realidade do outro, ela é tão diversa, ela envolve tantos fatores e ela traz histórias tão profundas que a minha única postura ideal nesse momento seria de agradecer até, inclusive, por poder participar daquele momento tão importante para a pessoa e por poder conhecer a intimidade dela. Eu, pelo menos, tenho essa percepção, porque são histórias de tanta riqueza e de tanta dor que quando a pessoa consegue encontrar no médico um não julgamento e um acolhimento afetivo, ela simplesmente se abre e você pode ajudá-la de uma forma, de um lugar que você nunca pensou que ia ajudar, porque na faculdade o tempo todo nos falam pra gente não entrar nesse lugar, não é mesmo? Então, você vai perceber como é a riqueza das relações humanas e o quão crescimento a gente tem com isso. E que aquilo que nos nutre são essas trocas. É a riqueza dessas trocas, é a riqueza do processo, do conhecimento do outro. Quando a gente se abre para isso, a gente percebe que nós temos muito mais a ganhar do que a perder. Que nós, quando conseguimos deixar nossa irritação, nossa frustração, nossa insatisfação de lado e nos colocamos nessa postura de acolhimento e não julgamento, a gente consegue ser mais efetivo e a gente consegue fazer inclusive isso por nós. Lembra do estudo que eu mostrei para vocês que as pacientes percebiam quando os médicos estavam irritados e que isso fazia com que elas se descontrolassem e sentissem muito mais insegurança em relação aos seus diagnósticos de câncer? Então a gente precisa realmente voltar para o ponto 1, nos conhecer melhor, nos trabalhar melhor para que no ponto 2 a gente consiga fazer esse trabalho. E um terceiro ponto, deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, fazer esse acolhimento. E o terceiro ponto agora é para o paciente, é ajudar o paciente a começar a reconhecer aquilo que ele sente em relação ao processo que ele está passando, em relação à situação que ele vive. Porque a gente tem dentro do método centrado na pessoa, olhar a pessoa como um todo e olhar para a doença e para a experiência da doença da pessoa. Então, qual está sendo a experiência daquela pessoa de adoecer? Ela está passando por um processo ali que está limitando com certeza a vida dela, mas como ela se sente em relação a isso? Em relação a estar doente? Muitas vezes a gente vai ouvir coisas como: eu me sinto frustrada, eu me sinto incapaz, eu me sinto inseguro, eu tenho medo de ter câncer, entendeu? O mais comum é isso, né? Você atende um paciente com uma dor no pescoço, que é simplesmente uma dor tensional, mas ele tem medo de ter câncer. E quando você abre para que ele possa falar aquilo sem ser julgado, ele traz essas questões emocionais, ele se sente acolhido e ele tira a armadura e você com certeza tem muito mais resultados ali, entendeu? Então, ajudar os pacientes a olhar para as suas próprias emoções. Se preciso for, falar para eles o quanto isso é importante no tratamento. Às vezes o paciente tem mania de banalizar. Então, eles falam: isso aqui não é emocional, não sei o que, tudo é emocional. A maioria das coisas são emocionais mesmo, né? Então, eles acham que a gente está menosprezando a dor deles. E não é isso. Simplesmente, olha, a maioria dos aspectos são emocionais. Nesse momento você tem uma condição física que pode ter resultado de
de um estresse agudo, de um processo emocional, ou não, nesse momento talvez não. No entanto, a forma como você vai reagir emocionalmente a isso que você está passando é extremamente importante para o prognóstico do que virá, entendeu? Então, se a gente começa a se abrir esse leque de possibilidades para sustentar o nosso paciente nos aspectos emocionais, a gente começa inclusive, a ter mais necessidade de buscar outras ferramentas, a se estudar melhor, porque a gente também está estudando o outro, entendeu? Então, esse é um dos caminhos que mais vai nos levar a ter resultados satisfatórios. É aquilo que eu falei, é aquela pessoa que realmente, independente, se você lembra daquele primeiro estudo, se você consegue ser e fazer aquele biopsicossocial avançado, que é você oferecer o tratamento da abordagem do que a pessoa tem, ela tem ali, sei lá, um hipotireoidismo, você vai fazer exames, você vai acompanhar, você vai ajustar a medicação e, além disso, você vai tratar os aspectos emocionais, você faz um modelo biopsicossocial avançado, ou seja, você é um agente de cura. E muitas vezes você não precisa ter nenhuma ferramenta além desse autoconhecimento, além de ajudar o paciente nesse processo. Eu uso algumas ferramentas, né, de práticas integrativas que eu trago, que eu aprendi, que eu ensino. No entanto, às vezes você faz dessa maneira e tem bons resultados. A questão é que você vai começar a querer ir além, você vai começar a querer oferecer mais, porque a gente quer realmente dar o melhor, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, se não for para ser bom, se não for para fazer bem feito, para que você está fazendo? Né? Para que você está fazendo um trabalho mais ou menos? Se você está frustrado, por que você está fazendo? Não é mesmo? Então essa sempre foi a minha resposta e a minha percepção. Tá bom? Então a gente termina por aqui esse vídeo de hoje. Se tiverem sugestões de temas, coloquem aí, tragam para mim, para que a gente possa trabalhar. Tá bom? Um abraço, até mais.